Estatística, média aritmética, questão 20. Um professor calculou a média aritmética das notas dos 50 alunos que se submeteu a uma prova e obteve como resultado o valor de 6,5. Na hora de devolver as provas, verificou que havia cometido erro em duas delas. A primeira, a nota correta era 9 em vez de 6, e na segunda a nota correta era 7,5 em vez de 5. Feita a correção, de quanto foi o acréscimo à média das notas? Vamos tirar os dados da questão, que vai ficar fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. Um professor calculou a média aritmética das notas dos 50 alunos. Então, eu já sei que a quantidade de alunos é 50, né? Olha, alunos é 50, que vai ser a quantidade. Quantidade Q. 50 alunos submeteu uma prova e obteve o resultado 6,5. Então, essa média, a média dos 50 alunos, foi quanto? 6,5. Aí depois, na hora de devolver as provas, verificou que havia cometido um erro em uma delas. Aí ele cometeu o erro em duas notas, não foi? A primeira nota era 9 ao invés de 6,5. Então, era 9, a nota era 9. E não 6,5. Não é isso? Então, teve um acréscimo de quanto nessa nota? Era 9. Não, era 6,5, mas o correto era 9. Então ele vai ter que somar 3 pontos. Teve um erro de 3 pontos aqui. Não foi? Ele colocou 6,5, mas na verdade era 9. Um erro de 3 pontos. A segunda nota, o correto era 7,5, ao invés de 5. Então, era 7,5 e não 5. Então, teve um acréscimo de quanto? Então, se o correto era 7,5, ele só colocou 5, então ele faltou colocar 2,5. Na primeira nota ele faltou colocar 3 pontos, na segunda nota ele faltou colocar 2,5. Ele quer saber a nova média, né? Teve um acréscimo de quanto? Teve um acréscimo de quanto na nova média? Então, primeiro eu vou achar a soma dessas notas, das notas, para depois eu fazer o acréscimo. Vamos só então achar a soma a primeira soma com as notas erradas. Então, eu sei que a média é igual à soma dos valores dividido pela quantidade. Então, a média vai ser igual. A média eu tenho, né? Olha, a média eu tenho. A média foi 6,5, já vou substituir. A média foi 6,5. E a soma dos valores? Qual foi a soma dos valores? A soma ele não me deu, olha. Eu não tenho. Então, eu vou colocar S. Mas a quantidade de notas eu tenho, que a quantidade foi 50, olha, que foram 50 alunos. Então, a soma das notas ficou igual a 5, ou aqui tem 1 embaixo, né? Aí faz 1 vezes S, e ficou 6,5 vezes 50. Eita, meu Deus, 6,5 vezes 50. Então, S, que é igual a 6,5 vezes 50. Então, S ficou 325. A soma era 325. Então, ele somou 325
dividiu por 50, que era 50 notas, e achou uma média de 6,5. Agora, vamos para a correção. Aí ele fez a correção, viu? Olha, como foi que ele fez a correção? Agora ele fez a correção da média, ele quer saber a segunda média, né? Quanto foi acrescido na segunda média? Olha, quanto foi acrescido na média das notas depois da correção? Então, a média da correção, né? A média correta vai ficar como? Aqui vai ser a média velha, a soma da média velha. Veja, eu vou somar a média é a soma das notas velhas, das notas erradas. Deu 325 mais o acréscimo, mais os pontos que ele faltou colocar. Então, ele faltou colocar quanto? 3 mais 2,5, ele faltou colocar 5,5. Então, aqui vai ficar mais 5,5. Então, aqui, quantas notas foram? 50, não alterou, ficou a mesma coisa. Os mesmos 50 alunos. Ele só fez aumentar na nota. Se ele aumentou na nota, porque ele errou, então vai ser a soma velha mais 5,5, porque foi o erro das outras. Então, aqui, a média correta é 325 mais 5,5, vai ficar 330,5 dividido por 50. Então, a média correta é 330,5 dividido por 50. Então, a média certa ficou 6,61. Essa é a média corrigida. Mas a pergunta foi: feita a correção, de quanto foi o acréscimo à média das notas? Ele quer saber quanto foi que aumentou na média. A média era quanto? A média era 6,5. E agora passou quanto? Para 6,1. Então, aumentou quanto? Então, vou fazer a conta. Olha. 6,61 menos 6,5. Para eu saber quanto foi o acréscimo. Aqui eu posso completar com 0, né? 1 menos 0, 1. 6 menos 5, 1. A vírgula vem para o mesmo lugar, 6 menos 6, 0. Então, o acréscimo foi quanto? Aqui, foi de 0,11. O acréscimo foi de 0,11 centésimos na nota, certo? Então, aqui nós fizemos a questão de número 20.